Preciso desabafar sobre algo que mudou completamente minha vida. Venho planejando meu aniversário há meses. Não era só um jantar qualquer, mas algo especial que eu achei que significaria muito para todos. Reservei uma sala privada linda, naquele restaurante do centro que todo mundo sempre comenta que quer conhecer. Não foi barato. Tive que dar um depósito considerável só para garantir o espaço. Passei semanas certificando que o cardápio estava perfeito, que teriam opções para a alergia a glúten da minha prima e para a dieta vegetariana da minha melhor amiga. Até trabalhei com o restaurante para criar um coquetel exclusivo inspirado nas piadas internas com meus amigos. Estava super animada para surpreender todo mundo com esses pequenos detalhes que planejei, ficando acordada até tarde fazendo marcadores de lugar personalizados com fotos das nossas melhores lembranças juntos. Enviei os convites com 3 semanas de antecedência. Recebi confirmação de todos. Meus pais, meu irmão, meus amigos mais próximos, até minha tia e meu tio com quem tenho bastante proximidade. Todos disseram que mal podiam esperar. Cheguei ao restaurante 1 hora antes para garantir que tudo estivesse perfeitamente arrumado. A equipe foi incrível. Me ajudaram a organizar algumas flores de última hora que eu trouxe. Configuraram a playlist que eu tinha cuidadosamente montado, com músicas que me lembravam diferentes momentos com cada pessoa que viria. Fiquei sentada, observando o relógio passar do horário marcado, rolando pelas fotos no celular e sorrindo com as lembranças que eu tinha coletado para um slideshow que planejava mostrar a todos. 15 minutos se passaram, depois 30. Comecei a sentir aquela sensação estranha no estômago, como quando você está em uma montanha-russa subindo até o topo. Mandei uma mensagem no grupo. Ei, pessoal, já estou no restaurante. Mal posso esperar para ver vocês. Algumas respostas rápidas chegaram. Estou a caminho. Desculpa, trânsito. Chego em 10 minutos. Relaxei um pouco, mas continuei olhando para a porta cada vez que a ouvia abrir. Os garçons continuavam passando, perguntando se eu queria pedir bebidas enquanto esperava. Eu continuava dizendo: só mais alguns minutos, eles estão a caminho. O gerente veio gentilmente lembrar que nosso pedido de comida precisava ser feito até certo horário. Balancei a cabeça e sorri, embora minhas bochechas já estivessem começando a doer. Uma hora completa se passou e ninguém chegou. Tentei manter a calma, me convencendo de que talvez fosse um grande congestionamento ou algum problema no metrô. Continuei sorrindo para os funcionários, enquanto por dentro meu coração batia tão rápido que eu mal conseguia respirar direito. Eles já devem estar chegando. Repeti para mim mesma como um mantra frágil. Peguei o celular pela 20ª vez e comecei a ligar para cada um por um. Minha mãe não atendeu. Meu pai mandou direto para a caixa postal. Minha melhor amiga, com quem eu tinha falado mais cedo naquele dia, simplesmente não respondia. O garçom voltou, com aquele olhar misto de pena e constrangimento. Senhora, precisamos iniciar os pedidos logo. A cozinha tem um horário limitado. Assenti em silêncio e pedi uma taça de vinho, tentando conter o nó que se formava na minha garganta. O restaurante estava cheio, casais rindo, grupos de amigos celebrando aniversários e encontros, enquanto eu sentava sozinha na sala privada reservada para 15 pessoas. As velas já estavam pela metade, derretendo devagar, como minha paciência e minha esperança. Decidi dar mais meia hora. Mandei mensagens mais enfáticas. Gente, está tudo bem? Estou preocupada. As respostas vieram rápidas, mas vagas. Já estou chegando. Ou, desculpa imprevistos. O garçom trouxe o vinho e, com delicadeza, ofereceu os aperitivos que eu havia encomendado para todos. Aceitei, mesmo sabendo que a comida só deixaria ainda mais óbvio o vazio das cadeiras. Peguei o celular para tentar me distrair, e foi aí que tudo desabou. No primeiro story que apareceu, vi meu irmão, rindo e segurando uma taça, em um local que definitivamente não era o caminho para o restaurante. Deslizei para o próximo. Minha prima, dançando no meio de um salão decorado. Outro, minha melhor amiga, sorrindo, tirando selfies com todo o grupo.
Cada novo story era como uma facada. A localização marcada deixava claro. Estavam na casa da minha outra prima, que fazia aniversário naquela mesma semana. Nos próximos minutos, fui descobrindo, imagem por imagem, que todos estavam juntos, festejando, brindando, cantando parabéns. E todos eles, inclusive meus pais, tinham me dito que viriam. E todos eles, inclusive minha melhor amiga, tinham me deixado sozinha, sem sequer o mínimo de dignidade de me avisar. Enquanto meus dedos deslizavam pela tela, os stories continuavam sendo postados em tempo real, alguns marcados com minutos de diferença das mensagens falsas que me mandavam, me dizendo para esperar mais um pouquinho. O choque deu lugar a uma dormência estranha, quase física. Fiquei ali, imóvel, olhando para o celular, vendo novas fotos surgirem como facadas ritmadas. Eles estavam brindando, rindo, cantando parabéns. O mesmo grupo que havia confirmado presença no meu aniversário, que sabia o quanto aquela noite significava para mim, que me viu economizar por meses para pagar por aquela comemoração. Ninguém sequer teve a decência de cancelar, de me avisar que tinham outros planos. Pior, continuavam me enganando ativamente, mandando mensagens falsas enquanto comemoravam em outro lugar, como se eu fosse tão insignificante que nem mesmo merecesse a verdade. Não sei exatamente quanto tempo fiquei paralisada, olhando para todas aquelas provas do meu próprio valor, ou da falta dele, na vida daquelas pessoas. O garçom se aproximou, perguntando discretamente se poderia trazer o primeiro prato. Eu não consegui sequer levantar a cabeça. Ele entendeu, respeitou meu silêncio e se afastou, me deixando sozinha com a vergonha e a dor. Respirei fundo, sentindo as lágrimas queimarem atrás dos olhos, ameaçando escapar. Não ia chorar ali. Não ia dar mais espetáculo para quem nem se importava. Chamei o gerente. Quando ele chegou, levei alguns segundos para conseguir falar, mas quando finalmente abri a boca, a minha voz saiu com uma frieza controlada que até me assustou. Ninguém vai vir. Quanto devo pelo transtorno? O gerente, claramente desconfortável, tentou me oferecer um desconto, já que a cozinha principal nem havia começado a preparar os pratos, mas eu insisti em pagar o valor integral. Eu sempre cumpro minha parte dos acordos, mesmo quando os outros quebram sem pensar duas vezes. Assinei a conta, vendo o número que comprometeria minhas economias dos próximos meses. Deixei uma gorjeta generosa para a equipe, que tinha sido tão gentil comigo, e me despedi com um sorriso que não chegava nem perto dos meus olhos. Saí do restaurante sem pressa, sem lágrimas, sem drama. Aquela noite não seria o meu fim, seria meu recomeço. Ali, no silêncio mais doloroso da minha vida, entendi que amar não deveria doer tanto, e que respeito não se pede. Se conquista, se retribui. E eles nunca tinham feito isso. No Uber, a caminho de casa, a frieza inicial começou a derreter, dando lugar a uma raiva diferente de tudo o que já senti. Não era uma raiva explosiva, barulhenta. Era algo mais denso, pesado. Um veneno silencioso, frio, que se espalhava devagar pelo meu corpo. Peguei o celular com mãos ainda trêmulas e fui direto para as configurações. Netflix? Minha assinatura? Spotify Premium? No meu cartão. Assinatura de revistas digitais? Eu quem pagava. O plano de telefone que meus primos e tios usavam? Meu nome no contrato. Amazon Prime para a minha melhor amiga? Minha senha. E 2 amigos próximos. Morando num apartamento cujo fiador era eu, carregando nos meus ombros a responsabilidade pelas dívidas deles. Sem hesitar, comecei a cortar os fios invisíveis que me prendiam. Senha do Netflix, alterada. Senha do Spotify, alterada. Amazon, alterada. Serviços de streaming, cartões de crédito, contas bancárias. Um a um, fui fechando as portas. Cada senha trocada era como um corte. Cada clique de confirmação parecia enterrar mais fundo a história que eu carregava há anos. Uma história de amor condicional, de relações desequilibradas, de sacrifícios silenciosos.
Em seguida, entrei nas redes sociais. Instagram, Facebook, WhatsApp. Bloqueei todos, um por um. Não deixei indiretas, não publiquei textões. Simplesmente sumi. No aplicativo do banco, agendei o cancelamento das transferências automáticas. O dinheiro que ajudava nas contas da minha mãe, a poupança do meu sobrinho. Na operadora, pedi o cancelamento do plano familiar. A atendente, educada, perguntou o motivo. Está insatisfeita com o serviço? Mas? Estou eliminando despesas desnecessárias, respondi, com a voz de quem não sentia mais nada. Quando o Uber me deixou em frente ao meu prédio, senti como se tivesse removido uma corrente que carregava havia anos. Olhei para o apartamento, que tanto me acolheu, o lugar onde eu planejei tantas vezes desistir, mas sempre recomecei. Agora, ele seria apenas mais uma estação de passagem. A segunda fase do meu plano estava prestes a começar. O celular começou a vibrar assim que pisei no apartamento. Primeiro, meu irmão. O Netflix está pedindo senha, você mudou? Depois, minha mãe. Filha, tentei entrar no seu Prime e não consegui. Me ajuda? Logo vieram os amigos para quem eu era fiadora, aflitos mandando mensagens perguntando por que eu sumira do WhatsApp. Nenhuma pergunta sobre como eu estava. Nenhum sentimos sua falta no restaurante. Apenas cobranças. Por entretenimento, por conforto, por conveniência. O grupo da família explodiu em mensagens indignadas. Reclamações, cobranças, exigências. Todos incomodados com as consequências da minha ausência, mas ninguém disposto a olhar para a causa dela. Foi nesse momento que entendi com uma clareza brutal. Para eles, eu nunca fui alguém. Eu era um serviço, um número de conta, uma assinatura de streaming, uma rede de segurança. Deixei o celular vibrando em cima da mesa e fui até o guarda-roupa. Peguei a mala grande que usava para viagens. Comecei a dobrar roupas, a separar documentos, a escolher apenas o que realmente importava. Cada peça guardada era uma lembrança do que eu abdiquei para carregar o peso dos outros. Cada documento colocado era uma reafirmação de que, dessa vez, eu escolheria a mim mesma. Lembrei de todas as vezes em que mudei meus planos para atender às necessidades deles. Dos cursos que abandonei para ajudar financeiramente. Das viagens que cancelei para pagar contas que nem eram minhas. Das oportunidades que vi escorrerem pelos meus dedos porque sempre havia uma emergência familiar mais importante. Aquela noite no restaurante não foi o começo do fim. Foi apenas o reflexo de uma vida inteira em que eu fui tratada como garantida, até decidir que não seria mais. Fechei o zíper da mala com um estalo seco que ecoou pela sala silenciosa. Aquela era a última vez que eu empacotava minhas coisas para deixar minha vida de lado por alguém. Dessa vez, era por mim. A noite avançava e as ligações não paravam. Ignorei todas elas e continuei arrumando minha mala com calma. Entre as roupas, coloquei meus documentos, alguns objetos pessoais de valor emocional e meu notebook. Na mesa da sala, deixei todas as chaves extras que tinha dado a eles ao longo dos anos. Do meu apartamento, do carro que às vezes emprestava, do escritório. Ao lado, coloquei todos os contratos onde eu aparecia como fiadora ou responsável financeira. Não deixei nenhum bilhete, nenhuma explicação. Quem se importasse o suficiente para aparecer pessoalmente, encontraria aquelas pistas silenciosas do que estava acontecendo, mas duvidava que alguém viria antes que eu terminasse de executar meu plano. Enquanto pegava os últimos itens, ouvi uma mensagem de áudio entrar no celular. Era da minha mãe, finalmente parecendo preocupada. Filha, o que está acontecendo? Você não atende, não responde. Tentamos te ligar do restaurante mais cedo, mas você já tinha saído. Aconteceu alguma coisa? Respirei fundo ao ouvir aquela mentira descarada. Eles nem sequer tiveram a decência de assumir que estavam em outro lugar. Continuavam com a farsa, mesmo após eu ter visto tudo nas redes sociais. Foi a confirmação, final de que estava tomando a decisão certa. Deixei o áudio sem resposta e terminei de arrumar minhas coisas.
O barulho do zíper da mala fechando soou como um ponto final. Em poucas horas, eu estaria longe dali, longe deles, livre daquele ciclo de dar sem receber nem mesmo o básico em troca. No momento em que peguei as chaves para sair, uma última mensagem chegou. Era do meu irmão. O texto dizia simplesmente: "Você pode transferir o dinheiro do aluguel? Estou apertado esse mês." Sem cumprimento, sem perguntar como eu estava. Apenas mais um pedido. Desliguei o celular sem responder. Antes de sair, fiz uma última verificação no computador. Acessei minha conta bancária e vi o quanto tinha economizado nos últimos anos. Não era uma fortuna, mas seria suficiente para recomeçar em outro lugar, longe dali. Transferi todo o dinheiro para uma conta que ninguém da família conhecia, que abri secretamente meses atrás quando comecei a pensar em independência. Acessei também os e-mails das imobiliárias onde eu era fiadora de amigos e parentes, enviando notificações formais de que não renovaria os contratos de garantia quando vencessem. Escrevi para a escola onde ajudava a pagar a mensalidade do meu sobrinho, informando sobre o encerramento das contribuições. Um por um, fui cortando os laços financeiros que me prendiam àquelas pessoas. Não era vingança, era libertação. Cada e-mail enviado, cada vínculo cortado, me fazia sentir mais leve, como se estivesse removendo pesos invisíveis que carreguei por anos. Terminei de apagar os rastros digitais, desativando contas de redes sociais que podiam ser rastreadas. Criei novos e-mails com nomes diferentes para recomeçar minha vida online sem conexões com o passado. No meu telefone, instalei aplicativos de banco novos, vinculados apenas à conta secreta. Enquanto fazia isso, mensagens continuavam chegando, no celular antigo, que agora estava jogado no sofá. Não precisava ler para saber que eram mais cobranças disfarçadas de preocupação. A decisão estava tomada e cada passo que eu dava em direção à porta me enchia de uma determinação silenciosa. Olhei uma última vez para o apartamento. Tantas memórias, tantos momentos em que abri aquele espaço para pessoas que, no fim, nunca me valorizaram de verdade. Fechei a porta sem olhar para trás. No corredor, encontrei minha vizinha idosa, a única pessoa que genuinamente perguntava como eu estava quando me via. "Vai viajar, querida?" Ela perguntou, notando minha mala. "Estou indo encontrar minha verdadeira vida." Respondi com um sorriso sincero, o primeiro da noite. O Uber me deixou na rodoviária pouco depois da meia-noite. Comprei uma passagem para uma cidade a algumas horas dali, grande o suficiente para me perder na multidão, longe o suficiente para não esbarrar com ninguém conhecido. Enquanto esperava pelo ônibus, liguei brevemente o celular antigo para ver se havia alguma mensagem diferente, algum sinal de que alguém realmente sentiu minha falta na festa de aniversário. Não apenas a falta do que eu proporcionava materialmente. Havia dezenas de notificações, mas todas seguiam o mesmo padrão. O que houve com a Netflix? Por que cancelou o plano de celular? Preciso que você transfira o dinheiro do aluguel urgente. Minha mãe tinha enviado uma mensagem mais longa, reclamando que eu estava sendo dramática e que não era para tanto. Sem nem mesmo mencionar o que era tanto. Nenhuma pergunta sobre como eu me sentia, nenhum pedido de desculpas sincero, nenhuma percepção do quanto tinham me magoado. Desliguei o aparelho novamente e joguei o chip fora na lixeira da rodoviária. Aquele número não existia mais. Aquela pessoa não existia mais. Com o celular novo, acessei um site de busca de empregos e comecei a procurar oportunidades na cidade para onde estava indo. Tinha experiência, boas referências profissionais, e nada me prendia a compromissos. Pela primeira vez em anos, senti uma liberdade vertiginosa. Não precisava mais calcular quanto do meu salário iria para ajudar alguém, quanto ficaria comprometido com as dívidas de outras pessoas, quanto teria que guardar para emergências familiares que nunca eram realmente emergências. Todo o dinheiro que ganhasse seria para construir minha própria vida, realizar meus próprios sonhos. O anúncio sonoro informou que meu ônibus estava prestes a partir. Levantei-me, peguei minha mala e caminhei para a plataforma. Era estranho, como não sentia tristeza. Apenas uma calma determinação,
como se estivesse finalmente corrigindo algo que estava errado há muito tempo. O motorista conferiu minha passagem e fez um gesto para que eu entrasse. Naquele momento, cruzei a fronteira invisível entre meu passado e meu futuro. A viagem de ônibus durou quase 4 horas. Observei pela janela enquanto a paisagem urbana dava lugar a estradas escuras e, finalmente, as luzes de uma nova cidade surgindo no horizonte. Não dormi 1 minuto sequer. Minha mente estava ocupada planejando os próximos passos, organizando a nova vida que começaria em questão de horas. Pensei em todas as coisas que sempre quis fazer, mas nunca pude porque estava ocupada demais, resolvendo problemas dos outros. Os cursos que abandonei para trabalhar mais e ajudar financeiramente a família. As viagens que cancelei porque alguém precisava de dinheiro emprestado. Os relacionamentos que não floresceram porque não tinha tempo ou energia emocional disponível. Uma vida inteira colocada em espera para beneficiar pessoas que, na primeira oportunidade, escolheram celebrar com outra pessoa enquanto eu esperava sozinha num restaurante vazio. Quando finalmente desci do ônibus, o céu começava a clarear. Caminhei até um hotel modesto nas proximidades da rodoviária e fiz o check-in. A recepcionista, uma senhora de meia-idade com um sorriso gentil, me deu as boas-vindas à cidade. "Primeira vez aqui?" perguntou enquanto processava meus documentos. "Primeira de muitas", respondi, sentindo o peso daquela afirmação. Subi para o quarto, deixei a mala no chão e me joguei na cama. Estava exausta fisicamente, mas minha mente continuava alerta. Peguei meu novo celular e comecei a organizar meus próximos passos. Entrei em contato com algumas agências de emprego que operavam na região, agendei visitas a apartamentos para alugar, pesquisei sobre cursos que poderia retomar. A cada ação concreta, sentia-me mais distante daquela sala de restaurante vazia e mais próxima de uma versão de mim que nunca tinha permitido existir. O sol já estava alto quando finalmente adormeci, não com lágrimas, mas com um plano. Acordei algumas horas depois com o celular tocando. Era uma das agências de emprego, respondendo rapidamente ao meu contato. Tinham uma entrevista para me oferecer naquela mesma tarde em uma empresa que buscava alguém com exatamente o meu perfil profissional. Aceitei imediatamente. Levantei-me, tomei um banho demorado, algo que raramente tinha tempo para fazer, e me arrumei com cuidado. Antes de sair, verifiquei meu e-mail e vi que já havia respostas de 2 imobiliárias sobre apartamentos disponíveis para locação imediata. As coisas estavam se encaixando com uma facilidade que parecia quase suspeita, como se o universo estivesse compensando por tudo o que tinha acontecido. Ou talvez fosse apenas o resultado natural de finalmente colocar minhas próprias necessidades em primeiro lugar. Passei pelo café do hotel e me permiti uma refeição completa, sem pressa. Não tinha ninguém me ligando com problemas, ninguém exigindo minha atenção ou recursos. Estava comendo tranquilamente quando vi uma notificação no banco digital. Uma tentativa de transferência via Pix para a conta do meu irmão havia sido recusada automaticamente. Ele devia estar tentando usar o recurso de transferência automática, que eu havia configurado antes, sem perceber que já tinha sido cancelado. Por um momento, senti uma pontada de preocupação. Ele dependia daquele dinheiro para o aluguel. Mas logo me lembrei de todas as vezes em que ele gastou com festas e viagens, enquanto eu pagava suas contas. Todas as promessas de que seria só por um tempo, que se arrastaram por anos. Ele encontraria um jeito, assim como eu tinha encontrado o meu. Terminei meu café e saí para explorar a cidade que seria meu novo lar. O sol brilhava forte, como que celebrando minha decisão. Pela primeira vez em muito tempo, caminhei sem pressa, sem a sensação constante de que deveria estar fazendo algo por alguém. A entrevista de emprego foi melhor do que eu poderia imaginar. A empresa oferecia um salário superior ao meu trabalho anterior e benefícios que nunca tive acesso antes. Quando a recrutadora perguntou se eu poderia começar na semana seguinte, concordei imediatamente. Não tinha compromissos, não precisava avisar ninguém, não tinha que reorganizar minha vida para acomodar as necessidades dos outros.
Saí do prédio empresarial com uma sensação de conquista que há muito não experimentava. Em seguida, visitei 2 apartamentos. O segundo era perfeito. Pequeno, mas aconchegante. Próximo ao novo trabalho e com um aluguel que representava menos da metade do que gastava antes, quando somava minhas despesas com as ajudas que dava à família. Assinei o contrato na hora, usando apenas meu nome como garantia, sem precisar de fiadores ou avalistas. Na volta para o hotel, parei em uma loja e comprei um novo chip para o celular, vinculado ao meu novo endereço. Era como se estivesse construindo uma nova identidade, peça por peça. Instalei novamente alguns aplicativos básicos, mas deixei de fora as redes sociais. Não queria ser encontrada, não ainda. Talvez nunca mais. Enquanto caminhava pelas ruas desconhecidas, pensava em como estava reconstruindo minha vida em questão de horas. Sempre achei que seria um processo doloroso, traumático, cheio de choro e arrependimento. Mas a verdade é que me sentia estranhamente em paz. Como se cada passo me levasse para mais perto de quem eu deveria ser. Longe de quem me tornei para agradar pessoas que nunca realmente se importaram. No hotel, aproveitei para fazer uma ligação que vinha adiando. Para meu antigo chefe. Expliquei que estava me desligando imediatamente por motivos pessoais. Ele pareceu surpreso e tentou me convencer a ficar, oferecendo até um aumento. Mas minha decisão estava tomada. Não havia dinheiro que me fizesse voltar para uma vida onde eu existia apenas para servir aos outros. Durante os dias seguintes, continuei organizando minha nova vida. Mudei-me para o apartamento, comprei alguns móveis básicos e me preparei para começar no novo emprego. Cada decisão que tomava era baseada unicamente no que eu queria, no que seria melhor para mim. Era uma sensação totalmente nova, quase intoxicante. Não precisava consultar ninguém, justificar meus gastos ou abrir mão do que desejava para atender às expectativas alheias. Em uma dessas noites, curiosa, liguei brevemente meu celular antigo para ver o que estava acontecendo. Havia dezenas de mensagens de voz, textos desesperados, até ameaças de ir à polícia reportar meu desaparecimento. Mas em nenhuma delas havia um reconhecimento verdadeiro do que tinham feito. Eram todas sobre como eu tinha abandonado a família, como estava sendo egoísta e ingrata por cortar a ajuda financeira sem aviso. Uma mensagem em particular chamou minha atenção. Era da minha prima, a aniversariante que todos escolheram celebrar enquanto me deixavam sozinha no restaurante. "Não entendo por que você está fazendo isso", dizia ela. "Foi só uma festa, não é motivo para tanto drama." Aquelas palavras confirmaram que fiz a escolha certa. Para eles, não era tanto me deixar sozinha esperando por horas, gastando um dinheiro que mal tinha enquanto todos se divertiam em outro lugar. Não era tanto mentir descaradamente, inventando desculpas quando eu já tinha visto a verdade nas redes sociais. Não era tanto me tratar como um caixa eletrônico ambulante por anos, mas nunca como um ser humano com sentimentos e necessidades. Por um momento, senti vontade de responder, de explicar tudo o que estava sentindo. Mas percebi que seria inútil. Eles não entenderiam, porque nunca tentaram me entender antes. Desliguei o aparelho pela última vez e o guardei em uma gaveta. Aquela parte da minha vida estava encerrada. Uma semana se passou, depois 2. Comecei no novo emprego e estava me adaptando bem. Conheci novos colegas, explorei a cidade, descobri cafés e parques que se tornaram meus lugares favoritos. Nas horas vagas, matriculei-me em um curso que sempre quis fazer, mas nunca tive tempo. Era estranho ter tantas horas do dia para mim mesma, sem ninguém me ligando com problemas, sem crises para resolver. A princípio, sentia-me quase culpada por essa liberdade, como se estivesse fazendo algo errado ao cuidar de mim antes dos outros. Mas, aos poucos, essa sensação foi desaparecendo, substituída por uma crescente autoconfiança. Percebi que nunca tinha realmente me conhecido antes, nunca tinha descoberto do que gostava ou do que era capaz quando não estava ocupada sendo o suporte de todos ao meu redor.
Certa noite, recebi um e-mail no endereço profissional, o único que mantive do passado. Era da minha mãe. De alguma forma, ela tinha descoberto onde eu estava trabalhando. A mensagem não continha pedidos de desculpas, apenas cobranças. Não entendo como você pode ser tão egoísta. Seu irmão quase foi despejado. Seu pai teve que pegar um empréstimo para cobrir as contas. Seu sobrinho está perguntando por que você desapareceu. Se você tem algum ressentimento, deveria ter conversado, não fugido como uma covarde. Li cada palavra calmamente, esperando sentir culpa, remorso, qualquer coisa que me fizesse reconsiderar minhas ações. Mas tudo o que senti foi a confirmação de que tinha feito o que era necessário. Eles ainda não entendiam. Para eles, eu não era uma pessoa com sentimentos feridos. Era uma fonte de recursos que secou inesperadamente. Não respondi ao e-mail. Em vez disso, criei um filtro para que qualquer mensagem daquele remetente fosse automaticamente enviada para a lixeira. Foi o último fio que cortei ligando-me ao passado. Os meses passaram e minha nova vida tomou forma, como uma casa construída do zero em terreno limpo. Fui promovida no trabalho, terminei o curso que havia começado e, pela primeira vez, fiz amizades genuínas, não baseadas em obrigações familiares, em histórias compartilhadas ou em culpas silenciosas. Às vezes, pensava na minha família e nos antigos amigos. Mas, diferente de antes, esses pensamentos vinham como se fossem lembranças de um filme antigo que eu assistira uma vez e não me tocava mais. As feridas cicatrizaram sem que eu percebesse. Não porque esqueci o que fizeram, mas porque entendi que aquilo foi apenas o desfecho inevitável de uma história que já não me servia mais. Nunca contei aos meus novos amigos todos os detalhes do meu recomeço. Preferi dizer apenas que precisei me afastar por razões pessoais. Não queria carregar aquele fardo como uma identidade. Não queria ser definida pela dor ou pelo abandono. Num desses dias comuns da nova rotina, empurrava o carrinho do supermercado quando avistei uma mulher que parecia dolorosamente familiar. Demorei alguns segundos para reconhecer. Era minha prima, a aniversariante do dia em que todos me escolheram para ser esquecida. Ela estava na cidade a trabalho. Descobriria depois. Por um breve momento, minha primeira reação foi buscar abrigo, me esconder. Mas algo dentro de mim mudou. Não tinha mais medo do passado. Não devia mais nada a ele. Quando nossos olhos se encontraram, vi a surpresa nos dela. Ela se aproximou devagar, quase desconfiada. É você mesmo? Não acredito. Procuramos você por todo lado. Mantive a calma. Os meses de distância emocional agora eram minha. Armadura invisível. Estou bem. Respondi, com uma tranquilidade que vinha do fundo da alma. Ela começou a falar rápido, quase como se precisasse justificar tudo. Minha mãe chorava todos os dias. Meu irmão teve que arranjar um segundo emprego. A família sofria sem minha presença. Falava como quem recitava uma lista de tragédias, não para me confortar, mas para me fazer sentir culpa, para me lembrar da ausência de um papel que nunca deveria ter sido meu. Eu escutei tudo em silêncio, sem defender, sem atacar, apenas observando como quem assiste uma peça de teatro cuja história já não tem mais poder de emocionar. Você não vai voltar? Minha prima perguntou, a voz vacilante, depois de listar todos os problemas que surgiram desde a minha partida. Olhei para ela e sorri, um sorriso sereno e cheio de verdades que demorei uma vida para aceitar. Não tenho para onde voltar, respondi. Estou exatamente onde deveria estar. Ela franziu a testa, confusa, como se a ideia de que eu tivesse escolhido essa nova vida fosse simplesmente incompreensível. Mas família é para sempre. Insistiu, repetindo a frase que tantas vezes foi usada para me amarrar a uma existência que não era minha. Respirei fundo, sem perder a calma. Família deveria ser sobre amor e respeito mútuos, não sobre usar e descartar as pessoas conforme a conveniência. Minha voz não tinha raiva, só uma firmeza imbatível,
construída tijolo por tijolo através de tudo o que sobrevivi. Foi só uma festa, ela murmurou, numa última tentativa de minimizar tudo. Balancei a cabeça. Não foi só uma festa. Foi a última gota depois de uma vida inteira sendo suporte financeiro, emocional, físico, para pessoas que nunca se preocuparam em retribuir. Ela pareceu ofendida, quase indignada, como se minhas palavras fossem uma injustiça imperdoável. Então é isso? Você nos abandonou porque ficou com ciúmes de uma festa? Percebi ali que seria inútil explicar. Para ela, para todos, eles, eu seria eternamente a ingrata, a desertora, a vilã. Eles jamais entenderiam que não era sobre uma festa, era sobre tudo o que a festa simbolizou. Peguei minha cesta de compras, me preparando para ir embora. Preciso ir, disse, simplesmente. Foi interessante te ver. Quando tentei passar, ela segurou meu braço quase suplicante. Pelo menos. Me dá seu número novo. Sua mãe não dorme direito desde que você sumiu. Por um instante, vacilei. Parte de mim, aquela parte treinada para atender, para acolher, quase cedeu. Mas então lembrei das noites em claro, preocupada com contas que não eram minhas. Das madrugadas de ansiedade, dos sonhos enterrados. Olhei nos olhos dela e disse: diga a ela que estou bem. É tudo o que ela precisa saber. E segui em frente, deixando minha prima e o passado para trás mais uma vez. Dessa vez, sem peso nenhum no peito. Nos dias que se seguiram ao encontro com minha prima, esperei sentir algum tipo de abalo emocional, culpa, saudade, arrependimento, qualquer coisa que indicasse que talvez eu devesse reconsiderar minha decisão. Mas o que senti foi uma confirmação ainda mais forte de que estava no caminho certo. O encontro tinha mostrado como, mesmo depois de tanto tempo, eles ainda não compreendiam o verdadeiro motivo da minha partida. Ainda me viam como a pessoa que deveria sacrificar sua própria vida e felicidade para sustentar as deles. Quando voltei para casa naquela noite, olhei ao redor do meu pequeno apartamento. Não era luxuoso, mas era completamente meu. Cada objeto ali tinha sido escolhido por mim, para mim. As contas que pagava eram apenas as minhas. O dinheiro que ganhava ia para meus sonhos, meus projetos, meu futuro. Pela primeira vez na vida adulta, respirava sem o peso de ser responsável por todos à minha volta. Algumas semanas depois, recebi uma carta no endereço do trabalho. Reconheci imediatamente a letra da minha mãe no envelope. Fiquei olhando para aquele pedaço de papel por muito tempo antes de decidir abri-lo. Parte de mim queria jogar fora sem ler, proteger a paz que tinha conquistado. Mas outra parte, talvez mais forte, precisava saber o que ela tinha a dizer. Dentro, havia uma longa carta escrita à mão. Comecei a ler, esperando as mesmas acusações e manipulações emocionais de sempre. Mas, para minha surpresa, o tom era diferente. Ela admitia que a família tinha me tratado como um banco por anos, que tinham tomado minha generosidade como garantida. Contava como, após minha partida, tiveram que reaprender a viver dentro de suas próprias possibilidades, como meu irmão finalmente assumiu responsabilidade por sua vida financeira. Dizia que sentiam minha falta, não pelo que eu dava, mas por quem eu era. Pela primeira vez, parecia haver um vislumbre de compreensão sobre o que me levou a partir. A carta terminava pedindo que eu considerasse restabelecer contato, mas sem pressão para voltar ou para retomar o papel de provedora. Era um pedido, não uma exigência. Fiquei com aquela carta comigo por vários dias, relendo-a, tentando decidir se acreditava naquela mudança de perspectiva ou se era apenas mais uma estratégia para me trazer de volta ao antigo papel. Não tinha resposta fácil. Parte de mim queria acreditar que eles tinham realmente mudado, que tinham aprendido com minha ausência. Outra parte temia que, ao primeiro sinal de reaproximação, voltariam a esperar que eu assumisse todas as responsabilidades de antes. Decidi que não, responderia imediatamente. Precisava de mais tempo.
Precisava ter certeza de que minha decisão, qualquer que fosse, seria baseada em força, não em saudade ou culpa. Os meses continuaram passando, e minha vida seguiu seu novo curso. Conheci pessoas que me valorizavam pelo que eu era, não pelo que poderia fazer por elas. Desenvolvi hobbies que nunca tive tempo para explorar antes. Viajei sozinha para lugares que sempre sonhei conhecer. Eventualmente, respondi à carta da minha mãe com um breve e-mail, dando meu novo número de telefone, mas estabelecendo limites claros. Disse que estava aberta a reconstruir relações, mas não a retomar responsabilidades que não eram minhas. Foi o início de um processo lento e cauteloso de reaproximação, em meus próprios termos. Algumas relações foram restauradas, outras permaneceram quebradas. E percebi que estava tudo bem. Nem todos os vínculos precisam durar para sempre. O que importava era que, pela primeira vez, eu estava no centro da minha própria vida. Aquela noite no restaurante vazio havia sido dolorosa, mas também libertadora. Foi o momento em que, finalmente, entendi que merecia mais do que as migalhas de atenção e respeito que recebia em troca de tudo o que dava. Foi quando aprendi que amor verdadeiro, seja familiar ou de amizade, nunca deveria custar minha própria felicidade e bem-estar. E essa foi a lição mais valiosa que poderia ter aprendido, mesmo que o preço tenha sido alto. Hoje, quando olho para trás, não vejo mais aquela sala vazia como um símbolo de abandono, mas como o primeiro espaço verdadeiramente meu.